se desloca 800 quilômetros para ter aula do prof, é alguém que quer muito estudar e que tem feito trabalhos muito bons. Continuando, eu coloquei aqui o mapinha do Brasil. Assim, não é que a gente abrange o Brasil, porque eu não consegui um mapa que pegasse a nossa abrangência, que é mais ou menos aqui, ó. Essa parte de Goiás, procura Palmas, essa parte da Bahia, essa parte aqui do Pará, e no Maranhão, esse pedacinho aqui. Quer dizer, se nós olharmos, esse prof que abrange esses estados, e o DF também, é semelhante o mapa do Matopiba, que é uma outra discussão, né? Mas, só para a gente perceber que essas fronteiras informais, de fato, elas existem e elas procuram os nossos... e estão sendo a abrangência nossa, né? Desafios e características institucionais, né, do nosso prof. Por ser um mestrado nacional, às vezes nós temos algumas dificuldades institucionais que são da universidade assumir certos compromissos que seriam simples, como espaços físicos para coordenação. Alguns colegas partilharam isso. Isso não tem sido um impedimento para as ações, mas tem sido um dificultador. E nós sabemos que nas universidades existem decisões, tem servidor que está lotado, por exemplo, em lugar para não fazer nada, que poderia estar sendo secretário do prof. Mas nós sabemos, trabalhamos em universidades federais, sabemos que tem pessoas que são colocadas justamente em algum lugar para não fazer nada, né? Então, sala da coordenação, nós temos a ausência desse espaço. Temos um desafio, que é um desafio desde o início das discussões de Curitiba, do que seria esse produto final, e nós tivemos várias experiências e aqui apresentações desse produto final. Tem sido um desafio, porque a nossa formação é essa acadêmica, e normalmente os trabalhos avançam mais na parte teórica, e as dificuldades são justamente na parte empírica ou de intervenção. E uma dificuldade que temos, falo isso como um desafio, não como impedimento, são aqueles trabalhos que vão ter as intervenções, a dificuldade institucional dos conselhos de ética, que demoram e interferem nos nossos prazos, né? Potencialidades. Redimensionamento de pesquisa de docentes para o ensino de filosofia, ou seja, docentes que talvez não tinham uma história mais longa com o ensino de filosofia, mas tiveram sensibilidade para poderem, a partir daquilo que se formaram, existem especialistas em Nietzsche, em Foucault, que estão trazendo aqui a sua carga de formação para o ensino de filosofia. Então, isso tem sido a potencialidade. Continuação das pesquisas do PIBID, agora com residência. Paulo é coordenador da residência. Então, esses alunos, potencialmente, são os nossos alunos do mestrado, né? Então, não seria um projeto inovador, mas seria continuidade. Participação de discentes em eventos importantes da ANPOF. Nós colocamos eventos importantes como ANPOF, Encontro Nacional do GT, que foi em Campina Grande, né, o esforço desses alunos, então eles se deslocarem para Campina Grande, e eventos nacionais e internacionais. Eu me lembro de para citar, um evento no Maranhão, que existiram umas defesas em cotutela com a Universidade Francesa de Lille-Troyes, né? E onde tinham alunos do prof apresentando trabalhos sobre ensino de filosofia. Quer dizer, o mestrado, ele, dentro daquilo que ele pode, os alunos estão tendo inserção na área de filosofia, e nós estamos incentivando-os para que possam fazer, de fato, isso. Vou continuar. Perfil do discente, egressos do curso de filosofia, mas professores da educação básica que não são egressos do curso de filosofia, e que isso torna um desafio para a materialização das disciplinas e dos objetivos, né? Mas é um perfil que nós temos. Professores de filosofia de escolas rurais e quilombolas. O campus onde eu trabalho fica ao lado do território Calunga, que é o maior território quilombola que tem no Brasil. Existe uma aluna que trabalha em escola rural quilombola que passou no mestrado, certo? E que está trabalhando uma intervenção numa comunidade quilombola a partir
do conceito de tradução em Riquet. Aí eu peguei apenas um exemplo aqui de um trabalho de um aluno que qualificou, certo? O aluno passa com um projeto, algumas pessoas falaram assim, mas às vezes não tem um amadurecimento de uma proposta, mas tendo a sensibilidade do professor rever esse projeto, esse aluno já qualificou. E esse aluno é orientando do professor Roberto Amaral, que está aqui. O fenômeno do suicídio entre jovens volta à luz da hermenêutica de Paul Ricoeur. Existem textos de Ricoeur, textos já do velho Ricoeur, que tratam do suicídio, tratam da finitude. E por que esse aluno buscou esse tema e essa intervenção? Porque ele quis trabalhar o suicídio, que ele poderia pegar outras vertentes, porque ele trabalha numa região onde há um alto índice de suicídio. Tem uma ponte lá que é a ponte do suicídio. Então ele convive com isso cotidianamente, certo? E ele está utilizando textos do Ricoeur que tratam, né, especialmente o Vivo até a Morte, mas outros textos pequenos, certo? E esse rapaz de Imperatriz do Maranhão, esse rapaz é um dos que viaja 800 quilômetros e tem feito um trabalho sobre questões do suicídio a partir dos textos do Ricoeur, um trabalho de intervenção lá. Citei porque esse aluno já qualificou, me pareceu um tema que tem a ver com a realidade do aluno, mas tem a ver com a sensibilidade que esse aluno tem com o contexto onde ele vive. Então não é assim o aluno, eu quero trabalhar tal coisa, mas é o aluno que tem também a sensibilidade como professor, tá? Aqui eu encerro a minha fala da apresentação geral do nosso prof e passo a palavra para o mestrando Hudson. Obrigado, viu, gente? Bom, primeiramente, bom dia. Vou começar falando aqui da pesquisa que eu faço e um pouquinho da minha realidade prática, de como eu trabalho o Wilhelm Flusser para chegar onde eu pretendo. Eu trabalho em escola privada, né, também com alunos de preparação para o Exame Nacional do Enem, né, e eu tenho uma realidade bem complicada, porque eu tenho material pronto, eu tenho que seguir um cronômetro, eu tenho planos de aula já quase prontos, e é a partir disso que eu trago o pensamento do Flusser para tentar trabalhar com o que eu penso, né. Eu acredito que o ensino de filosofia ele tem que partir de uma filosofia, e eu parto dessa, para me conseguir alcançar meus métodos, os meus modos, né, de compreensão do que eu faço, e principalmente de intervir nesse lugar que eu estou. Então, eu tenho uma prisão hoje, né, com a história da filosofia, com conteúdo excessivo, e que atrapalha um bocado você fazer uma filosofia que tente pensar e sair da história da filosofia, né? Então, nesse sentido, a minha realidade é uma realidade de alunos que têm dificuldade de leitura porque estão muito ligados a aparatos eletrônicos, têm todo tipo de acesso a informações desse mundo digital, globalizado, massificado. Tudo isso vem como problema e é a partir disso que eu dialogo. Bom, o Flusser entra então como um filósofo que vai trabalhar questões da técnica, questões da política, antropológicas também, né? E principalmente porque o diagnóstico que ele faz da realidade é um diagnóstico que está bem amparado com a tradição da filosofia, de um modo geral. A gente tem uma série de filósofos que já trataram dessa questão da massificação, da padronização, né, de uma modelagem aí dos indivíduos, e nós podemos pensar que o próprio pensamento do Flusser ele é um pensamento que vem aí muito amparado pelo Nietzsche, né, também pela Hannah Arendt, também podemos falar aqui do Ortega, que influencia muito ele, e da Escola de Frankfurt também, que vai falar da indústria cultural. Portanto, é um pensamento contemporâneo que quer entender a automatização, né? O Flusser dá um avanço nesse sentido porque ele vai fazer um diagnóstico complicado à medida em que ele percebe que há uma mudança ontológica que automatiza as pessoas. Então, é essa automatização que vai ser combatida, né? Isso não quer dizer que não é uma filosofia que pense politicamente, economicamente, mas é uma filosofia muito mais interessada em discutir a automatização, porque o Flusser acredita que essa automatização ela atrapalha qualquer tipo de politização, né? E ele vai fazer um percurso através da comunicação e com a técnica, em que ele percebe que a técnica o tempo inteiro foi nossa aliada, embora boa parte da história da filosofia
olha para a técnica de uma maneira satânica, né? E olha sempre como uma coisa ruim. Aqui a gente olha a técnica como um lugar de liberdade, de emancipação e de possibilidades novas. Então, é abraçar a técnica, politizar a técnica para o novo ensino. Nesse sentido, então, a articulação inarticulada, que aparece ali no texto do título, nada mais é do que um conceito do Flusser que é muito complicado porque ele aparece de várias formas. Eu poderia dizer que é o conceito de arte, mas é um conceito que aparece como poesia, embriaguez, entre outros termos que ele coloca, e essa articulação se dá a partir da noção de criação artística, que não é uma criação ligada às artes como teatro, filme, ou mesmo outras linguagens como escultura, pintura. Não, para o Flusser, falar de arte é falar de criar a realidade, é criar a humanidade, é modelar o real. Então, é um conceito de arte que nós podemos chamar de amplo, enquanto os conceitos ligados à estética ou filosofia da arte são conceitos restritos, né? Então, esse conceito amplo de arte é um conceito que vai tentar abarcar a humanidade, não só as linguagens artísticas. Portanto, não tem uma filosofia da arte, mas tem uma estética, e ele parte disso para pensar o todo, né? Então, nesse sentido, ele resgata dois termos ali que são gregos, conceitos que a gente conhece, que são o tekne e a poiesis, mas, claro, de um jeito muito específico. Ele também, a gente consegue, por pesquisas mais próximas da gente agora, descobrir que são termos que não eram consensuais, existem maneiras de se interpretar esses dois termos, e o Flusser faz uma leitura muito específica de como ele quer ler isso. Então, essa criação que ele propõe é uma criação que, num só tempo, ela é inventiva, ela é criativa, ela é técnica, artística, política, mas ela também obedece a regras da tradição. Ou seja, articular o inarticulado seria, então, trazer uma articulação que é nova, inédita, porque nunca houve, mas, ao mesmo tempo, ela é presa a uma tradição e ela obedece a rigores que nós temos na nossa tradição filosófica. Então, esse tipo de pensamento me influencia muito para me fazer meu ensino de filosofia. É daqui que eu tiro meus métodos, é daqui que eu tiro minha maneira de fazer minhas aulas e de como trabalhar conteúdos e práticas, né? E aí, essa articulação se dá muito no sentido de pensar uma filosofia que obedece à história, como eu preciso fazer nas minhas aulas, porque eu sou exigido disso, mas eu consigo dar uma curva, né, e trapacear, né, como o Flusser fala, fazendo aí uma obra de arte que é filosófica e que me articula, principalmente, muito mais importante aqui do que trazer a história da filosofia ou o pensamento filosófico, né, o filosofar. Muito mais importante é articular, é mostrar para esse aluno como foi que os filósofos articularam na tradição uma novidade obedecendo uma epistemologia super rígida, né? E aquilo que foi falado até agora há pouco, né? Porque acho que foi você que falou, né? Da escola privada ter essa coisa de um ensino muito mais interessante, e parece que a gente consegue, né, o tempo inteiro trazer esse ensino um pouco mais robusto quando a gente pega na mão da tradição, né? O clássico é importante, sim, mas não podemos parar de inovar. Então, essa inovação é técnica, o Flusser não abre mão da tecnologia e de nada que tem disponível na época atual, ou seja, ele não vai olhar a época atual como só problema. Nós temos soluções, nós temos potencialidades novas, únicas. Vem aí um novo humano, uma nova maneira de fazer filosofia, quem sabe até fora disso aqui, né? O próprio Flusser vai falar o tempo inteiro que talvez estejamos assistindo aí uma derrocada do modo de se fazer filosofia, de se transmitir filosofia. Ele faz uma pergunta que eu acho que é importante na obra dele, que é como é que a gente cria, como é que a gente processa e como é que a gente distribui aquilo que criou, né? Então, a criação artística aqui é criar essa cultura, essa realidade. Como que eu vou distribuir depois isso, mas eu tenho que processar. Então, há uma crítica, não pense que é só um louvor à tecnologia, né, do modo que ela está, mas é não só olhá-la como uma coisa ruim, né? Na obra principal do Flusser, ou mais conhecida pelo menos, ele usa o termo caixa preta para falar que nós vivemos numa época em que todo mundo consegue manipular tecnologicamente o que está disponível, mas desconhecemos as regras, nós não conhecemos o interior da caixa, nós não conhecemos mais as possibilidades que dão a técnica. E parece que a filosofia, nesse ponto, ela parou no tempo, né? Nós ainda estamos presos ao texto, ainda queremos fazer uma filosofia muito presa ao conceito. Será que não temos que sair disso e começar a fazer uma outra filosofia? Então, em nome desse tipo de pensamento, desse tipo de modelo que o Flusser traz, é que eu proponho, acredito, no ensino de filosofia que politize a técnica, né? Porque eu acho que nós podemos escolher vários tipos de mundo, eu escolho esse, embora hajam pessoas que vão só olhar para a técnica como um lado ruim. Não, aqui a gente pode politizar e fazer um novo ensino, fazer uma nova maneira de filosofia, que talvez não seja mais essa, mas também talvez seja um modo da gente sobreviver enquanto filosofia. Obrigado. Bom dia. Então, meu nome é Maurício, eu sou
professor da rede privada também. É interessante que eu ouvi aqui ao longo dos dias alguns relatos dos colegas, né, principalmente que trabalham na rede pública e tudo mais, mas o estudante do mestrado que está na rede privada, ele ainda tem mais um problema. Por exemplo, para a gente poder estar aqui, a gente teve que largar nossa carga horária, que não vai ser reposta, né? Então, eu fiz uma conta aqui, são 20 horas aulas de investimento no evento, né, que é uma carga horária que a gente ganha em sala de aula. E tudo isso que o Hudson comentou e outros colegas comentaram, que eu percebi alguns colegas também da rede privada falando, né? Bom, eu vou falar um pouco... outra coisa importante também, feliz de rever o meu professor de ética do segundo ano da graduação, o professor Ivanildo, lá no Paraná, muitos anos atrás, né? Então, é o seguinte, eu vou usar da técnica aqui, eu ia falar de pé, mas vou falar sentado, fica melhor para eu olhar minha colinha aqui. Qual que é o meu problema? O título, então, é Filosofia e Direitos Humanos, uma proposta de material didático, né? O meu orientador é o professor Paulo, que está aqui. E como é que surge esse problema? Eu vi a colega da UFABC falando no primeiro dia sobre a dificuldade de trabalhar temas em direitos humanos, em função de ser uma rede privada, e eu até comentei com ela depois que a minha realidade é um pouco diferente, porque eu trabalho em 2 escolas, uma escola é bem nesse modelo que o Hudson falou, né? Aquela escola mais ENEM, vestibular, então você tem um roteiro a seguir, não tem muito espaço, e a outra escola é uma instituição que, dentro do seu currículo, abre um espaço, inclusive tendo uma disciplina específica de direitos humanos. A área que tem mais aula nessa escola é a área de humanidades, né? E há alguns anos eu trabalho com essa disciplina de direitos humanos, além, obviamente, de trabalhar com a disciplina de filosofia. E, em função disso, fiz uma especialização em direitos humanos. E, a partir disso, eu comecei a observar que, quando a gente observa os documentos que falam sobre o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, existe uma orientação para que o conteúdo de direitos humanos ele seja trabalhado de forma, né, pulverizada, digamos assim, em todas as disciplinas. Só que no mundo real isso não acontece. Primeiro ponto interessante, que me levou a pensar sobre essa questão dos direitos humanos. E eu comecei a pensar o porquê que isso não acontece. No primeiro momento eu achava que a culpa era do professor, e refletindo sobre isso, percebi que não era bem assim, porque nós estamos num modelo educacional onde obriga a gente, de certa forma, a seguir um determinado padrão, a seguir a prestação de conteúdos, mesmo na escola pública, e o professor, para acabar recebendo salário digno, precisa pegar muitas aulas, o que leva ele a ficar refém do livro didático. E aí o que eu fui fazer então? Como que isso acontece na filosofia? Eu fui avaliar os livros didáticos de filosofia, eu fiz avaliação de 5 livros, todos eles aprovados pelo Plano Nacional de Livro Didático. Não avaliei os outros 3 porque não consegui exemplares desses livros, lá na região as editoras não tinham à disposição, né? E eu avaliei o livro Introdução a Filosofar, do Gilberto Cotrim, Iniciação à Filosofia, da Marilena Chauí, Filosofia e Experiência do Pensamento, do Silvio Galo, Filosofia e Filosofias, do Juvenal Savian Filho, e Filosofando, Introdução à Filosofia, da Maria Lúcia e da Maria Helena. Tentando identificar dentro desses livros como que está presente as questões dos direitos humanos. E eu estabeleci o seguinte critério: citações diretas e citações indiretas. O que eu estou entendendo por citação direta? A expressão direitos humanos está dentro do livro, ou então algum documento claramente de direitos humanos. E citação indireta é quando discute, por exemplo, a questão das minorias, a questão do direito à liberdade, todos esses direitos que tangenciam, né? Só que não citam direitos humanos. O que eu percebi é que, com exceção do livro Filosofia e Filosofias, do Juvenal Savian, e do livro Filosofando, das Marias, né? Os demais livros eles fazem citações sem reflexão. Então, em algum conteúdo de política, em algum conteúdo de ética, eles citam a expressão de direitos humanos, mas não fazem um debate mínimo sobre o assunto. Primeira coisa. Os livros que fazem o trabalho, ou seja, que discutem direitos humanos, que foram esses 2 que eu citei, o Juvenal Saviano, um capítulo sobre ética, tem um tópico específico sobre direitos humanos, e o livro das Marias, que tem um capítulo sobre direitos humanos, a impressão que eu tenho é que, mesmo tratando de direitos humanos, tratam os direitos humanos de modo muito abstrato, muito desconectado no mundo real, né? Tem até um professor lá na UFT que fala assim, parece que é uma metafísica dos direitos humanos, né? Um negócio muito lá no plano das ideias e tal, e o estudante não consegue identificar no seu dia a dia a relação disso com a vida dele. Pensando nisso, então, qual que é a minha proposta, né? Que era, inclusive, algo que eu já tinha percebido antes mesmo de desenvolver o projeto. A proposta, que seria o meu produto, é o desenvolvimento de um material didático, sendo que, na verdade, são 4, né? O pessoal chama de sequência pedagógica, ou material paradidático, um para cada período da filosofia.
período clássico, que é esse que são os divididos nos livros, né? Filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Um material para cada período. Buscando trazer, a partir do conteúdo que foi discutido naquele período histórico, algum conteúdo que foi discutido naquele período histórico, a discussão de direitos humanos. É um material de apoio para o professor, porque às vezes o professor até tem vontade, mas como ele tem que seguir um certo ritmo, ele não tem condições de fazer isso, né? Por que que um para cada período histórico? Porque a proposta curricular do Estado do Tocantins prevê que no primeiro e no segundo ano trabalhe filosofia antiga e medieval, primeiro ano filosofia antiga e medieval, segundo ano moderna e contemporânea e terceiro ano trabalhar através de temas, né? Como desenvolver um material para cada tema, para cada área de discussão da filosofia ficar muito grande para o tamanho do projeto, eu preferi fazer nesse molde dos 4 períodos históricos. Mesmo que, durante a pesquisa, eu identifiquei que em todos os capítulos é possível, todos os capítulos, mesmo aquele, o cara está falando de lógica, o cara está falando de ontologia, seja o que for, em todos os capítulos é possível desenvolver um material fazendo uma ligação entre aquilo que está no livro com os direitos humanos. E o método que eu vou utilizar para fazer isso, porque até agora eu estou falando só da coisa prática, né? Aonde que está a teoria? O método que vai orientar a produção do material é a teoria crítica. Eu até fiquei feliz, porque eu já estava ficando assim, me sentindo um alienígena aqui, né? Foucault, Deleuze, Foucault, Deleuze, Foucault, Deleuze. Aí de ontem para hoje eu ouvi uma pequena transformação. Ufa, chegou mais no meu campo, pelo menos, né? Alguns colegas falando de teoria crítica, inclusive muitas coisas já apresentaram, até vai economizar a minha fala aqui nesse sentido. Os colegas que estão trabalhando a dor, né, o ator principal que eu estou discutindo, justamente em função do texto, né, Educação contra a Barbárie, né, porque discutir direitos humanos é uma forma, entendo eu, de superar a barbárie, né, só que a teoria crítica vai aparecer nesse material, no produto, no caso, na dissertação, obviamente, tem a discussão teórica, mas no produto ela vai aparecer como método. Eu não vou citar o Adorno especificamente, eu não vou citar o Horkheim, eu não vou citar nem talvez a expressão teoria crítica, mas ela aparece como método em que medida? Na medida em que eu compreendo que, a partir da metodologia da teoria crítica, de pegar o objeto, digamos assim, né, estudar o objeto, mas não estudar objetos como simples fato que aconteceu em algum determinado local, mas tentar identificar quais são as contradições que estão presentes naquele objeto, como no caso de direitos humanos, fica mais fácil para o estudante perceber o que está acontecendo. Então, isso vai acontecer de que modo? Muito simples. Eu vou discutir, por exemplo, dignidade, em um dos capítulos, que vai ser o capítulo da parte contemporânea. Quando eu for discutir dignidade, eu não vou fazer uma discussão sobre os caras que estão lá na Síria, sofrendo para atravessar o Mediterrâneo e tal, que isso está muito longe da realidade do aluno. Eu tenho venezuelano na porta do banco lá da cidade com um cartazinho pedindo ajuda. Então, eu vou trazer essa discussão teórica, que aparece lá no livro de filosofia, linkando com a realidade do aluno. Por exemplo, na filosofia medieval, eu vou discutir a questão da intolerância religiosa. A cidade onde eu moro é conhecida como capital da fé por um prefeito que colocou esse título, mas é interessante porque o pessoal da Umbanda não pode fazer manifestação religiosa numa praça pública, que é uma situação toda. Então, eu trazer aquilo do abstrato, digamos assim, para a realidade do aluno. Né? Mostrando para o estudante que existe, sim, a importância dos direitos humanos, mas também é importante a gente problematizar os direitos humanos, senão a gente fica naquele discurso muito... um discurso, que, digamos assim, que a elite absorve os direitos humanos a partir de um determinado momento, e fica aquele negócio muito bonito, todo mundo defende, mas ninguém mostra as contradições que acontecem no mundo real. Então, todo mundo tem direito à religiosidade, mas o cara não pode, por exemplo, manifestar a religiosidade dele na cidade onde ele mora e tudo mais. Né? Então, de modo geral, é isso. E eu vou passar agora para os meus colegas. Muito obrigado. Bom dia a todos, todas. Me chamo Rafael e vou tratar desse projeto de pesquisa meu, que seria essa ideia de uma educação estética no filósofo Herbert Marcuse. E a proposta minha seriam avaliações em filosofia para além do textual. À primeira vista, às vezes causa preocupação, que causou também nos professores que avaliaram meu pré-projeto, né? Que imaginaram que a gente ia ensinar filosofia sem um texto, sem apresentar alguma das nossas principais habilidades e competências que precisamos lapidar, como a leitura e a escrita, e que, não sei, eu entraria com violão dentro da sala de aula, acenderia alguns incensos, e a gente conseguiria fazer arte filosófica dentro disso. Não. A minha proposta é que deve existir alguns discursos a mais, além dos textuais, né? Ou seja, eu acho que eu posso avaliar o aluno, ou no processo de ensino-aprendizagem, a arte pode estar presente dentro da disciplina de filosofia. E eu acho que vocês fazem isso, quando vocês passam um filme ou alguma imagem, mas o meu não só é essa experiência estética, mas eu quero que o aluno produza também. Tá? Então,
Desculpa, eu não falei de onde eu trabalhava, é no Instituto Federal do Tocantins, tá? E assim, já aviso que era um lugar que me dava total liberdade para fazer o que quisesse, né? Eles não iam ver o que eu estava fazendo, então eu fazia o que eu queria e os alunos gostavam, né? Então deu certo, parece. E eu propunha essas avaliações estéticas para os alunos, né? Ou seja, havia uma ligação com o livro didático, os temas do livro didático, eu queria que eles apresentassem aquilo, apresentassem a aprendizagem dele numa perspectiva artística, né? E assim, belíssimos trabalhos apareceram, desde poemas, vídeos e montagens, e enfim, esquetes teatrais, e muita coisa aparece. Ou seja, eu dava liberdade para que eles tentassem, numa linguagem artística, apresentar aquilo que eles aprenderam, apresentar aquilo que eles não aprenderam, apresentar dúvidas, enfim, um espaço de reflexão filosófica mesmo, tá? Então, a única coisa que não era totalmente livre eram as temáticas que eram para ser abordadas nessas produções artísticas, né? Tinha uma relação com o conteúdo que estava sendo tratado, com o conteúdo próprio do IFTO e de acordo com o livro didático adotado pela instituição, né? Enfim, e eu estava como professor substituto do IFTO, hoje eu dou aula na Universidade Estadual do Tocantins, né, a Unitins, estou no ensino superior e numa escola de rede privada, né? Então, ando meio crisado com minhas pesquisas, porque as coisas mudaram bastante, vocês devem imaginar. Mas, assim, não sei dizer para vocês se mudou para pior ou para melhor. Eu não estou praticando isso da mesma forma, enquanto avaliações estéticas, mas eu acho que a arte ainda está muito presente nas minhas aulas de filosofia, tá? Inclusive, o professor Roberto vai trazer umas reflexões bem interessantes sobre essa ideia do conceito e da imagem. Aqui o professor Rondon me assistindo, uma pessoa que eu leio para colocar a minha dissertação, né? Enfim, alguns colegas que já trabalharam essas possibilidades da dimensão estética como algo bem pertinente para ser trabalhado em filosofia. Vou fazer uma rápida leitura para não ficar apresentando narrativas aqui. Enfim, vamos focar. Então, minha pesquisa visa abordar o conceito de educação estética contida no pensamento do Marcuse, né, para demonstrar como a valorização da dimensão estética aliada à educação tornaria possível repensar o conceito instrumental de razão e ainda fornecer subsídios a uma redefinição qualitativa da cultura vigente, né? Então, algumas coisas eu apresento no meu trabalho, como a crítica à racionalidade instrumental, muito própria aos pensadores da teoria crítica da Escola de Frankfurt, tá? A denúncia da sociedade unidimensional que Marcuse vai apresentar, sobretudo um texto final já do Marcuse, dos anos 70, que chama-se A Dimensão Estética. E lá Marcuse mostra-se muito otimista, poderia dizer, né, professor, com a dimensão estética e como a arte ainda pode ser uma lacuna dentro de todo esse sistema, né? Por mais que a gente considere a indústria cultural e tudo mais, a arte é contraditória. A arte é espaço de liberdade, é espaço de imaginação, sabe? Ela é fundamental à dialética. Então, todo esse trabalho meu, a fundamentação metodológica e ideológica é baseado na teoria crítica, né? A teoria dialética, que funde os saberes marxistas com tantos outros, né? O materialismo interdisciplinar. E então acredita-se que a condição crítica e transformadora da arte fomenta um conceito crítico de razão que é capaz de conduzir à transcendência da realidade dada e se posicionar na resistência e na luta por novas formas de existência. Então, pretende-se investigar se um processo de ensino que propõe avaliações baseadas em parâmetros artísticos pode melhorar qualitativamente o processo de ensino-aprendizagem, né, na disciplina de filosofia no ensino médio. Essa investigação encontra consistência teórica, como eu falei, no pensamento de Marcuse em relação ao processo de formação educacional decorrente da ideologia da sociedade industrial, ou que a gente pode chamar de pós-industriais. É outro problema aí que a gente encontra na nossa dissertação. Que permite pensar na hipótese de uma formação caracterizada por adaptar os indivíduos às demandas socialmente úteis, né, ao sistema capitalista, ou seja, deixando em segundo plano a formação estética, que poderia representar uma crítica ao próprio sistema, né, filosófica também. Ou seja, uma resistência na luta por transformações sociais qualitativamente diferentes. Enfim, seria mais ou menos isso a fundamentação de todo esse trabalho meu, né? E eu encontro essa fundamentação teórica no Marcuse. Já havia trabalhado Marcuse uma crítica na filosofia da ciência. Eu analiso o caso da soja transgênica,
com o orientador Paulo, depois na especialização, nas perspectivas éticas, e agora enveredei pela estética. Não sei por que eu fiz isso, mas algumas coisas da nossa vida é um tanto marcado o porquê das nossas decisões, né? Desde um congresso de pedagogia que eu fui há muito tempo atrás, e um professor chamado Henrique, que eu não sei de onde era ou por que era, também não recomendo vocês procurarem sobre o Henrique, mas ele chega a dizer que diante do nosso sistema educacional ou na escola, a única coisa que salva é a experiência estética. Então, isso permanece na minha cabeça, e vocês são professores, vocês sabem como funciona a estrutura, vocês sabem, a gente que estuda os teóricos críticos, a gente sabe que existe uma racionalidade, que é uma racionalidade que é hegemônica, que é quantitativa, que é perversa, ficar gritando igual o nosso colega, Auschwitz se repete a todo momento, a cada esquina uma racionalidade instrumental, a cada quadra um campo de concentração, e isso existe, né? Então, eu ali dentro daquele contexto de uma escola técnica, com vários professores ensinando técnicas que não dialogam entre si e que querem reduzir a carga de filosofia, arte, sociologia e tudo mais para uma aula. Nós temos 2 aulas. A gente apresentava esse contraponto e os alunos, enfim, gostaram, né? Um dia desse, um professor de artes do 2º ano mandou um áudio no WhatsApp para mim, eu acho que isso aí pode entrar na dissertação, né? Me agradecendo por toda a contribuição que eu dei para esses alunos na relação da arte com a vida, arte, filosofia, e como isso reverberou bem no 2º ano, sabe? Eles têm um interesse pela arte, sabe como aquilo se articula com a filosofia e tudo mais, né? Eu tenho formação em fotografia, eu sou fotógrafo, trabalho com audiovisual, teatro, alguns projetos com o Hudson aqui da graduação sobre teatro, enfim. Então, eu, de alguma forma, ajudava os alunos a produzir algumas coisas também, dentro da filosofia, com filósofos, conceitos filosóficos, sem esquecer os clássicos da filosofia, o texto clássico, enfim. É cumprindo com o que a gente sabe, o que se escreve em ensino de filosofia. Só agregava essa coisa a mais, que eu acho também que eu não estou reinventando a roda. Isso já existe, eu só consegui fazer essa articulação bem interessante. E, enfim, algumas coisas eu poderia melhorar, mas, de toda forma, foi algo muito bom. E isso permanece até hoje nas minhas aulas, na minha vivência. E é muito interessante, muito bom, quando a gente escreve sobre o que acredita e faz o que acredita, né? Então, eu estou nesse caminho aí. Eu acho que o Marcuse me ajuda bastante nisso, e a arte vem me ajudando bastante na minha filosofia, tá? Então, sem mais delongas, é basicamente isso, tá? Muito obrigado. Bom dia a todas e a todas. É um grande prazer estar participando aqui deste evento do Prof. Filo e vir acompanhado aqui dos meus colegas professores e dos nossos mestrandos. Eu sou o professor Roberto Amaral, sou professor desde o nascimento do Prof. Filo na UFT, e eu gostaria de falar aqui muito brevemente sobre uma experiência de uma pesquisa que começa a se estabelecer a partir da minha experiência na ministração da disciplina elaboração de material didático, com a qual eu ministrei para 2 turmas, né? Então, em 2 oportunidades. E penso que seja o caso aqui de vários professores e professoras. O Prof. Filo, ele tem essa característica de nós aprendermos a lidar com o fazer no processo, né? Eu acho que todos nós estamos nessa caminhada. E isso tem o seu lado bom, o seu lado ruim e o seu lado bom, né? Que se tivéssemos nós, vamos dizer, já em um manual nos orientando o que e o como sobretudo, nós nos encaminharíamos mais facilmente, né? Agora, o lado bom da história é que nós podemos passar por um processo de desconstrução e construção. E isso tem mobilizado a todos nós, a professores, professoras e os mestrandos e as mestrandas. Então, o que eu vou falar aqui é alguma reflexão de uma pesquisa que eu começo a encetar
e pretendo desenvolvê-la no ano que vem, no meu pós-doutorado, que eu vou realizar na UFMG, e que traz um assunto que eu percebo que é muito recorrente nas nossas falas aqui, nas nossas apresentações, que é justamente essa relação entre arte e filosofia, né? Eu me recordo que, quando eu trabalhei com a primeira turma, essa disciplina, elaboração de material didático, eu não queria retomar uma discussão sobre o PNLD, falar sobre a história do livro didático, essa coisa toda. Eu gostaria de estabelecer um percurso em que permitisse aos mestrandos, nós, os mestrandos e as mestrandas, pensarmos juntos essa questão e pudéssemos, ao fim e ao cabo, podermos construir algo, né? Os nossos próprios materiais didáticos, né? E felizmente, nas duas ocasiões, eu penso que tenha sido muito bem sucedida essa ideia de chegarmos à construção do material didático, né? E eu me recordo que uma das primeiras orientações que eu tive para a ministração de aulas, que como eu vou fazer isso? A primeira, vamos dizer, inspiração foi a metodologia do Silvio Galo, né? Que logo eu fui percebendo também que não daria conta de todo o recado que precisava ser dado. E fui percebendo que, se a fonte da qual ele parte era Deleuze e Guattari, era melhor que eu fosse a esses caras, né? Deleuze e Guattari de novo, viu? E, de fato, alguns conceitos, alguns aspectos com os quais eles lidam, me fez pensar, talvez, no processo de reducionismo que é trazido pela expressão sensibilização, né? Eu fui percebendo isso. Então, essa ideia da sensibilização, pela insistente forma como ela é lidada, eu fui percebendo que foi deixando a arte meio à mercê da filosofia, não é? Ou a arte uma propedêutica da filosofia, né? Isso eu achei muito complicado, porque são conhecimentos autônomos, né? Arte e filosofia. Eles, os autores, Deleuze e Guattari, vão falar, né, que elas são as caoides, né, são filhas do caos. A arte, a filosofia e a ciência, né? E são filhas do caos em que medida? Nós, enquanto vivenciando e habitando o âmbito do caos, que é a própria realidade, né, nos sentimos perdidos, nos sentimos com uma certa ausência de uma determinada fala que dê sentido a isso tudo, né? Isso é estar no caos. Isso implica também, de nossa parte, que é necessário que nós encontremos alguma razão de ser, algum sentido nisso tudo. E as caoides, né, nos auxiliam nesse aspecto. Essa visão que se estabelece pela ciência, cujo fundamento estão nas funções, pela filosofia, cujo fundamento é o conceito, e a arte, cujo fundamento é a figuração, né? Mas eles vão chamar isso de perceptos e afectos, né? Então, vejam, diante do caos, por meio de uma das caoides, a gente estabelece um determinado recorte, né? E esse recorte que a filosofia, se for essa via, a filosofia realiza, se estabelece por um plano de imanência, né? A arte por um plano de composição, né? E eu vou me ater aqui simplesmente à arte e à filosofia, que é o que me interessa, né? E, na base, se nós pensarmos bem, a filosofia ela tem em vista, segundo esses autores, a construção, a criação de conceitos, né? E a arte, desde um plano de composição, que é esse recorte no caos, é a criação de perceptos
e afectos. Veja aí que desde a fundação, essas duas áreas, né, elas se constroem, se firmam, ficam de pé a partir de um autoposicionamento, né? De um autoposicionamento que estabelece a força de ambas, né? De cada uma. E, nessa perspectiva, a arte, uma vez se estabelecendo, se autoposicionando, ela também pressupõe um autotelismo, né? Ela é autotélica, né? E, nesse aspecto, a gente já percebe que essa própria construção da ideia de sensibilização, que vai da arte, normalmente vai da arte para a filosofia, ela vai sendo aos poucos, uma vez alcançado esse nível da sensibilização, se bem sucedido, ela vai aos poucos sendo esquecida. Ela vai ser aos poucos sendo abandonada e nos estabelecemos no âmbito da conceitual, né, próprio, né, da filosofia. Quando eu percebi essa ideia do pensamento como heterogênese, eu vi uma possibilidade, né, de nós assegurarmos essa autonomia de ambas e não percebermos ou lidarmos com a arte tão somente como essa propedêutica. A arte é muito mais do que isso, né? A arte é muito mais. Eu acho que vai ficando claro no meu discurso de que lado eu vou ficando, né? Então, se fosse para escolher entre arte e filosofia, eu não tenho a menor dúvida, né, de qual que cumpriria um papel de fato fundamental na nossa vida. Bom, dentro das diversas linguagens artísticas, a minha opção é pela literatura, né? E no âmbito da literatura, o gênero narrativo, né? Então, desde o começo, né, na primeira turma, eu comecei de cara trabalhando com um conto, né, do Guimarães Rosa, que é A Terceira Margem do Rio. E na segunda turma eu trabalhei com o conto Famigerado, ambos do Guimarães Rosa, e vai ficando também claro qual é a minha opção literária, né? 5 minutos? Eu acho que é o suficiente. Então, vejam, então a literatura como essa expressão, como essa linguagem que eu percebo privilegiada, e esse privilégio eu parto de um fundamento de um outro autor, que é o Roland Barthes, que vai perceber, né, que vai nos anunciar a literatura como aquela arte, né, ele faz até aquele exemplo, né, de que se fosse perguntado a ele, numa destruição aí do mundo, né, isso aí não está ipsis literis no livro, qual das artes ele salvaria, né? Ele não teve dúvida que a literatura, né? Porque no âmbito da literatura ele percebe 3 grandes forças, né? Que é a força da amatesis, a mimesis e a semioses, né? A amatesis, em razão de que no corpo literário estaria todos os outros conhecimentos já ali de alguma forma matizados. Quaisquer conhecimentos que busquemos, eles estarão presentes na obra literária, né? E nesse aspecto, por que não pensar também que estaria presente a filosofia, né? Então vejam, mas a arte, a literatura neste caso, ela não tem a pretensão nenhuma de se apresentar como mestra de nada. Muito pelo contrário, é o fato de ela não querer ensinar nada a ninguém que faz com que a gente aprenda muito, né? Então, tendo em vista essa questão, o pensamento como heterogênese, heterogênese quer dizer de pensamento cuja gênese parte de fundamentos, né, diferentes, de bases diferenciadas. No caso, o conceito em relação à filosofia e, no caso, a figura em relação à literatura, né, à arte, nesse caso, a literatura. Pronto, aí estabelecemos uma oposição ao caos, que é o anticaos. E esse anticaos se viabiliza
por essa opção de um determinado conhecimento, no caso artístico aqui, e no meu caso em especial, a literatura, porque ambos, e aí é onde elas se reúnem, a filosofia e a literatura, ambos têm um inimigo, aliás, dois inimigos, mas um fundamental. A filosofia e a arte, elas têm como inimigo comum a opinião. A opinião. E a opinião nada mais é do que essa síntese do caos. Em outras palavras, a opinião, ela é essa conformação que conduz a um certo quietismo, a uma certa reprodução, sobretudo por meio da linguagem, nas nossas falas. E o outro inimigo é o próprio caos, é o retorno ao caos. Então vejam que ambas, literatura e filosofia, no momento em que elas recortam o caos, e a literatura estabelece, por meio do plano de imanência, uma visualização da ordem do caos, e a literatura, por meio do plano de composição, também visualiza essa mesma possibilidade, estamos falando de criação. E criação, convenhamos, é algo que vai transpor, vai estabelecer um salto sobre a opinião, um salto sobre o caos. Implica uma determinada ordem. Mas o bacana é que essa ordem, uma vez composta, uma vez estabelecida no conceito ou na figuração, ela volta para a realidade, interpelando essa própria realidade. Isso, a meu ver, é que é a grande sacada. A grande sacada já está justamente aí. Então, eu acho que a chamada de atenção, acabou meu tempo, é para nós não nos conformarmos com uma transição simplificada, com uma transação reducionista dessa passagem da arte para a filosofia. É necessário que nós reconheçamos a autonomia de ambos e o valor que ambas têm contra a opinião, com uma manifestação criativa para nós nos posicionarmos diante do caos, o anticaos. Muito obrigado. Oi, fui convidado a encerrar, pessoal. Bem, essa aqui é a Universidade Federal do Tocantins e queria dizer em nome da Universidade Vida Longa o Profilo, porque o Profilo mudou bastante a nossa realidade, espero que tenha mudado a realidade de vocês também, então vida longa para isso aí, tá? Com muita seriedade e vamos embora. Obrigado.